Eu vou te explicar 3 fatores principais que fazem com que a pessoa que tem mais massa muscular tenha mais liberdade na sua dieta. Para começar, a gente vai entender que história é essa de liberdade na dieta. Como assim? Eu vou te explicar no detalhe como que a gente engorda, tá? Vou tentar trazer de uma forma muito simples para que a gente entenda ali que quando eu como, por exemplo, tá? Pensa comigo que eu vou comer um pãozinho. Comi um pão francês, tá? Acabei de comer esse pão, que delícia, um pãozinho francês crocante, hein? Comi esse pãozinho francês aqui, veio pro meu corpo, tá? O nosso corpo funciona à base de energia, tá? Um termo mais técnico a gente chama de ATP. Então o nosso corpo ele precisa de energia para se movimentar, para caminhar, para dormir, para sobreviver. Para os nossos órgãos funcionarem da maneira ideal, a gente gasta energia. Então o tempo todo o nosso corpo está consumindo energia. Se eu for fazer uma corrida, por exemplo, eu vou gastar muita energia. Se eu ficar sentado no sofá, eu gasto menos energia, certo? E tudo que entra vai ser convertido em energia. Então, partindo desse princípio, eu quero que você pense comigo, tá? Se uma pessoa comer um pãozinho lá, o meu corpo vai pegar esse pãozinho, vai quebrar em pequenas, minúsculas partículas e vai deixar aquilo ali parado por um tempo, acreditando que você vai utilizar aquela energia. Se passar um determinado período ali e você não usar aquela energia, o nosso corpo, um sistema inteligente para sobreviver ao longo de todo esse período, ele vai armazenar isso. E ele pode armazenar de 2 formas principais. Ele vai armazenar como um estoque de glicogênio e como uma gordura, tá? Mas a gordura não é tão simples assim. A gente vai passar por alguns fatores para que ela seja convertida em gordura. Mas primeiro eu quero que você pense principalmente nesse estoque de glicogênio, tá? É o açúcar do nosso corpo. Quando eu quebro esse pãozinho, eu gero esse açúcar. Esse açúcar primeiro vai para o meu fígado, que é onde vai ficar armazenado um estoque pequeno, tá? Principalmente responsável para suprir as demandas energéticas do nosso cérebro. Vem ali do nosso fígado. Em segundo lugar, adivinha onde é o maior estoque de glicogênio no nosso corpo? Os nossos músculos. Então é como se cada músculo do nosso corpo funcionasse como uma bolsinha. E aí eu vou pegar esse açúcar e vou guardar nessa bolsinha. Por que ele fica ali? Porque na hora que eu começo a me exercitar, começo a fazer um exercício, eu exijo energia. E essa energia tem que ser rápida, tem que ser fácil. Se ela já estiver dentro do músculo, é mais fácil do meu sistema quebrar e utilizar aquela energia. Então, esse pãozinho foi quebrado e foi distribuído no meu fígado, para a energia no meu cérebro e para os meus músculos. Aí você pensa comigo, quanto menos músculos eu tenho nesse corpo, menos bolsinhas eu tenho. Logo, vou ter muita energia solta que vai precisar virar gordura e ser estocada. Quanto mais músculos, mais bolsinhas para reservar isso eu tenho. E aí, que é o grande princípio número 1 que eu quero te falar sobre o porquê, quando a gente tem mais massa muscular, a gente tem também um pouco mais de liberdade, de flexibilidade alimentar. Se eu como uma coisa a mais, aquilo ele vai gerar um estoque nos meus músculos e não vai ser depositado de forma direta, porque ele sabe que amanhã ou daqui a pouco eu vou fazer um exercício de alta intensidade, de moderada intensidade e os meus músculos vão precisar daquele recurso. E o meu corpo, de forma muito inteligente, já planejou e estruturou tudo isso nessa forma de bolsinhas, onde eu vou reservar essa energia para ser consumida de forma rápida. Agora pensa comigo, um cenário onde uma pessoa não faz exercício, ela gasta pouca energia e aquilo que sobra, o meu corpo vai continuar armazenando, mas ele não tem as bolsinhas dos músculos, então ele vai ter que fazer todo um aparato ali, toda uma modelação para transformar aquele açúcar que era mais simples numa gordura que é menor e pode ser armazenado em todo o nosso corpo. Por isso, quando você não faz exercícios, você não tem as bolsinhas e você acaba armazenando mais gordura. Esse é um dos pontos. Agora tem mais 2 pontos importantes, porque a massa muscular, a estrutura muscular, vai te trazer também essa flexibilidade alimentar. Se você está gostando desse conteúdo, quer saber mais sobre exercício, dieta, alimentação e hábitos, se inscreve aqui no canal, aproveita para curtir esse vídeo. Quando você curte, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e que a gente pode continuar produzindo os conteúdos assim e ajudar mais e mais pessoas. O segundo ponto
é um que você com certeza já ouviu falar. Os músculos consomem energia parado. Então, existe um gasto calórico do meu corpo. Não é aquilo que vai transformar, mas existe sim um gasto calórico do meu corpo em repouso para manutenção dos meus músculos. Não é por acaso que quando uma pessoa, por exemplo, fica num hospital, fica numa cama ou até engessa um braço, é muito fácil de você perceber o quanto aquela massa muscular parece que vai embora bem rápido. É uma forma de economia do nosso corpo, já que quando eu fico ali sustentando aquele músculo, eu gasto sim mais energia para que eu tenha manutenção daquele tecido. É um tecido muito irrigado e exige essa energia para que ele fique ali vivo e ativo. E agora, terceiro ponto, se prepara, eu acredito que você já pensou sobre isso, mas talvez ainda não tenha certeza. E hoje a gente tem alguns estudos que falam sobre isso. O quanto pessoas que fazem exercício com frequência, principalmente atividades de força, atividades de alta intensidade, têm maior controle do apetite. Os nossos músculos são um órgão endócrino, libera diversos hormônios, né? A gente sabe que fazendo exercício libera noradrenalina, vários hormônios do bem-estar, da energia, da positividade, mas também existe uma regulação do nosso controle de apetite. Então hoje a gente tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, esses treinos mais intensos, eles tendem a acumular mais lactato, que é um substrato do exercício físico, fica na nossa corrente sanguínea. E esse lactato, ele pode sim estar muito relacionado com o hormônio da grelina, que é um hormônio que vai regular esse nosso apetite, a nossa vontade de comer ou não. Então, pessoas que fazem exercício com frequência e têm mais massa muscular também vão ter um melhor controle do apetite. Aquela vontade desenfreada de sair comendo qualquer coisa por aí tende a ser menor. Agora pode ser que você pense o seguinte: Letícia, eu comecei a treinar e eu comecei a sentir mais fome, acho que tem problema comigo. Pode ser que no começo, quando você começa a fazer exercício, você ainda não fez uma regulação da sua alimentação, de acordo com aquela alta demanda energética, lembra? Então, o nosso corpo está precisando muito de energia e você está consumindo muito pouco. Como existe essa diferença entre o que eu preciso e o que eu estou consumindo, é normal que aí sim a gente acione um pouco mais esse gatilho da fome. Mas, com o passar do tempo e com a constância ali nos treinos, a tendência natural é que isso se regule e que você tenha cada vez mais saciedade conectada ao exercício, principalmente exercícios de maior intensidade. Você ainda está aí em dúvida se faz sentido ter massa muscular ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Quem faz só dieta e não faz exercício vai emagrecer com certeza. Mas você vai ter que estar sempre fazendo a dieta. Se em algum momento você vacilar nessa dieta, desistir dela, trocar de plano alimentar, provavelmente você vai engordar de volta. Agora, quem tem uma estrutura muscular, tem toda uma base fisiológica ali, já preparada para esse consumo de energia, tem muito mais liberdade. Não funciona dessa forma. Você entende? Por isso que não é que quem treina não faz dieta, quem treina não precisa fazer exercício, não precisa controlar a alimentação. Todo mundo precisa, principalmente para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Mas a pessoa que não faz nenhum tipo de exercício e só faz a dieta, ela depende realmente só da dieta para que ela tenha esse controle. E aí quando ela vacilar, a qualquer momento que ela saia, que ela pise fora ali, pisa na jaca, a grande chance é que ela engorde. E a gente sabe que a vida não é assim tão constante, tão linear, onde a gente segue um plano alimentar exato, grama por grama, balança por balança, para sempre. Vão ter vários momentos em que a gente vai passar por momentos talvez mais difíceis, talvez momentos emocionalmente em que a gente não vai estar tão bem para seguir à risca um plano alimentar. E aí o exercício e aquela base muscular que você vem construindo ao longo do tempo pode ser um grande, grande aliado para te ajudar a ter mais saúde, ter mais bem-estar e manter o seu corpo com o físico que você quer e que você se sente bem. Agora, se eu conseguir te convencer a treinar força, treinar bons exercícios, ter mais massa muscular, comenta aqui qual o tema que você quer ver no nosso próximo vídeo. Eu vou saber que você assistiu até o final e também vai me ajudar a trazer mais conteúdos incríveis para nós.